Ah, opa! Estamos trazendo um mangá novo para vocês, só bora! Vimos um animal ferido ali, enquanto logo em seguida a pessoa o finaliza. E esse jogador é um berserker que só vivia apenas com o propósito de matar os monstros. E essa pessoa se chama Noema. Com isso temos uma das 8 dungeons negras no mundo, que se chama de As Profundezas do Abismo. Uma dungeon onde ninguém conseguiu conquistá-la até agora. E voltando então para o prota, onde vemos ele retirar a espada. Mas então com isso dá uma olhadinha pela dungeon, vendo em seguida vários monstros vindo pegar ele. E ele já avança ainda em frente para atacar também. E em um só golpe já manda tudinho de Vasco enquanto suspira. Porém havia outro que veio atacando com a cauda, e o prota viu isso, não dando tempo para descansar, e ele então bloqueia o ataque com o braço, e o monstro estava quase quebrando a armadura dele no braço, e o prota então decide jogar o bicho no chão com toda sua força, quebrando o chão com isso. Com isso o monstro solta ele, não perdendo tempo já corta o monstro também. Logo então com isso não tendo acabado, vem outro avançando para cima do prota enquanto ruge, e o prota rage rapidamente também, usando sua espada. Entretanto o monstro segura a sua espada e quebra logo em seguida. Com o prota vendo sua espada quebrada, não viu que o monstro atingiu ele, mandando para bem longe, e o prota rapidamente se levanta do chão e joga sua espada fora. Enquanto o monstro avançava, o prota já faz uma espada de luz e o monstro já levantava para atacar, e o prota saca rapidamente a espada. E de repente uma luz aparece quando os dois colidem, e quem saiu vencedor disso foi o prota, e o monstro cai no chão, e finalmente o prota respira, tendo acabado, e logo em seguida olha para trás, e viu que todos estavam desvividos no chão. Vendo então isso, o prota olha para o lado e vê uma espada. Aí então pega ela e diz que isso não importa mais, já que vai lidar com o chefe apenas sozinho. Já então em outro lugar, ao que parece ser a porta do chefe, o prota avança abrindo ela e entrando de vez. E o que se tinha à frente era apenas uma escuridão à frente. O prota pensa consigo mesmo que tem certeza absoluta que é aqui que está o mestre do abismo. Ao fundo vemos um brilho e logo em seguida o olho se abre, enquanto o prota nem conseguiu reagir ao ataque que recebeu. Logo seguido de uma explosão que foi tão forte que manda o prota parar muito longe e bate contra a parede e cai em seguida, e já começa a corigar rindo enquanto diz para si mesmo que se esse vai ser seu fim, e pensa consigo mesmo que esse chefe é muito forte e de que isso atualmente é impossível para a humanidade derrotar o mestre do abismo. Mas não era tão ruim assim afinal, já que morrer nas profundezas de uma dungeon que ninguém mais consegue conquistar, e ainda mais pro chefe da dungeon nada menos. De repente uma voz gritando dizendo para ele não morrer, e o prota olha para ela, e o nome dela é Li Liu Jong, e o prota pergunta se ela tá realmente viva. Aí já inicia a cura no prota, enquanto isso o prota pergunta o que ela estaria fazendo e manda ela fugir. Ela apenas grita para calar a boca e queria salvar ele, e pensa consigo mesmo que essa ferida que está vendo é grave demais, e que por si só já é um milagre que ele ainda esteja vivo. Aí ela se lembra disso, que é o que precisa, e que se puder fazer um milagre, pode salvar o Enma. Enquanto isso, o prota pensa que está mesmo indo de Vasco, e de que sua vida em que onde matava todos os monstros buscando vingança está chegando ao fim, e pensa consigo mesmo que não tem nenhum arrependimento, e de que sua única preocupação é com a sua companheira, com quem que está deixando para trás, e pensa se desculpando por não ter conseguido tratá-la melhor, a Yu Jeong, mas que ainda não tem nenhum arrependimento, mas que ainda está só um pouco preocupado com a pirraia, que tinha acabado de se tornar uma adulta nesse mundo complicado. E pensa agradecendo a ela, Baek Hyun, por ter amado ele mesmo apesar de suas falhas. Com isso, Yu Jeong ainda grita dizendo que ele não iria de jeito nenhum deixar ele morrer, mesmo que precisasse voltar no tempo. E então começa a fazer a magia, falando que paga qualquer preço que tiver de pagar. E no final ela solta que ama o Enma. No mesmo instante sai uma luz brilhando que logo se intensifica. E então aparece uma vista um pouco borrada, enquanto alguém fala para olhar aqui. E a mulher diz que já tinha dito antes que ele está dormindo. E a mulher, ao ver que ele acordou, comenta que ele já se levantou. Com isso o prota tenta falar, mas não consegue formar uma palavra direito, enquanto ela diz para o outro que tinha acordado. O prota se perguntava o que poderia ser isso, talvez uma memória? Os dois então se apresentam, sendo o pai e a mãe dele. E o pai pergunta se o prota não tinha acordado porque queria ver o pai. O prota levanta a mão enquanto a mãe pega e fala se ele não queria segurar a mão da mãe dele. Enquanto ao fundo o pai comenta que tinha dedos também. Enquanto isso o prota pensa que não é uma memória sua de jeito nenhum e que não apenas está vendo, como também pode controlar seu corpo. Então significa que não morreu, mas que só apenas voltou no tempo para quando era um recém-nascido.
O Prota então fica sem acreditar se isso é mesmo real, mas se caso esse tal milagre que pode fazer o impossível acontecer, então significa que Yoon Jeong deve ter ativado o milagre antes do Prota morrer. O Prota pensa que as habilidades dela estavam no nível dos 12 zodíacos, então não era surpresa ela conseguir fazer ele voltar no tempo. Enquanto isso, o pai do Prota comenta que ele parece muito com ela, e a mãe do Prota responde que os olhos deles também são iguais aos dele. E o Prota pensa que nunca achou que iria ver seus pais novamente. Aí então temos uma explicação rápida de que eles tinham ido de Vasco quando o Prota tinha 6 anos, durante uma invasão de monstros. Desde lá viveu cheio de ódio por todos os monstros, mas agora recebeu uma outra chance, e com isso com as suas próprias mãos vai mudar o futuro. Enquanto isso o Prota faz uma pose, e ao fundo a mãe comenta que ele fechou a mão, e diz pra tirar uma foto logo. Já então em outro lugar o Prota pensa que mesmo que tenha voltado com suas memórias de antes da regressão, ainda continua sendo um bebê, o que significa que não consegue fazer nada. Sua vida está resumida em comer, fazer as necessidades e dormir, e repetir isso todos os dias. Mas agora finalmente ele consegue fazer algo que deixou ele um pouco cansado. Enquanto isso o Prota levanta a mão e vira pro lado. Logo atrás dele está a irmã do Prota, chamada Noeuna, sendo a irmã mais velha, tendo 4 anos a mais que o Prota, e que não tinha muitas memórias com ela, do que com seus pais, mas que tem uma memória que se lembra muito bem. Aí então aparece a cena com a irmã dizendo que iria proteger ele de tudo, e que pode ter certeza disso. Isso foi o que o Prota se lembrava quando o abraçava bem forte no dia em que perderam os pais para os monstros. Logo então voltamos para o momento atual, onde sua irmã aplaude ele vendo que ele conseguiu virar, e o pega nos braços elogiando ele por ter ido tão bem. O Prota pensa consigo mesmo que o interesse dela por ele é bem grande, até demais. Com isso então o cenário muda para Noeuna, tendo 9 meses de idade e juntando mana ali, já que a mana é dispersada em todo lugar, e de que ela existe até mesmo na atmosfera, mesmo que seja só um pouco. Que antes da sua regressão tinha experienciado muitos problemas, porque não tinha tanta mana dentro do seu corpo. E esse é o motivo de que está juntando mana de tempos em tempos, até o limite do seu corpo. E a irmã de Euna chega perto, perguntando o que ele está fazendo. Aí enquanto isso o Prota pensa consigo mesmo que descobriu uma coisa durante o processo. E o Prota olha enquanto diz que a irmã mais velha dele tem mana pra caramba, mas que uma quantidade grande de mana é a causa do sobrecarregamento, e de que isso pode ser muito perigoso para a saúde. Enquanto isso, ao fundo, a irmã pega ele e o abraça enquanto fala que vai ajudar ele a andar. E o Prota pensa que vai precisar ensinar a ela como controlar sua mana antes que atinja aquele ponto. Com isso, novamente, temos outro time skip, onde o Prota já tem 4 anos. E o Prota pensa consigo mesmo que aprendeu finalmente a andar e falar de uma vez. E que com isso, quanto mais aprendia a fazer as coisas, mais tempo passava fora de casa. Com isso então, a irmã do Prota avisa que chegaram e que trouxe com ela seu irmão Euna, com ela hoje. E os figurantes dão um oi a Euna, enquanto pede para ela vir logo. O Prota pensa consigo mesmo que ela não apenas é popular com as crianças, mas também com os moradores da vizinhança. Já no caso do Prota, nem tanto. Logo então, uma garota chama o Prota, enquanto isso vemos quem era a pessoa. E ela pergunta do porquê ter vindo para cá, sendo que não precisava. E o Prota responde que veio de todo jeito, já que foi trazida à força para esse lugar, enquanto diz o nome dela, Minji Gorducha. Mas mano, não toquei esse nome não, na moral. E ela já fica brava falando pra não dizer essa palavra, e para parar com isso e não chamar ela assim, e que seu nome era Kim Kinji. Aí o Prota, não ligando pra isso, apenas diz que ela é a Minji Gorducha, porque só come o tempo todo. Aí então a irmã do Prota pergunta do que iriam brincar, e o figurante pergunta o que acha de polícia e ladrão, já que tem um monte de gente aqui. O Prota pensa consigo mesmo que isso é infantil e se pergunta pro porquê precisa brincar com crianças, tendo 32 anos. Mano, mas oxe, mano, parando pra pensar, ele não é a criança também? Mesmo tendo regressado antes agora? Agora eu tô confuso, mas aí, enfim, voltando para o mão A, a irmã do Prota chama ele e fala que é a primeira vez dele brincando de polícia e ladrão, e se não seria isso. E ela fala que iria ensinar como brincar. O Prota vendo isso pensa consigo mesmo que não é tão ruim assim ver ela sorrir. Com isso então, já em outro lugar, tendo acabado a brincadeira, os dois estão voltando para casa. E o Prota se pergunta o que seria isso, e diz que tá todo sujo, enquanto isso a irmã do Prota ri, e pergunta ao Prota se não foi realmente divertido. E o Prota olha pro lado e diz que até que foi um pouquinho. De repente então ao fundo aparece um animal, e os dois ficam surpresos, e o bicho se revela sendo um cachorro.
E o Prota pensa, um vira-lata? Aí logo no mesmo instante a irmã do Prota o protege, enquanto diz com a voz trêmula de que tudo está bem e que ela irá proteger ele, enquanto aparece uma memória do que aconteceu antes, e o Prota fica surpreso, e fala não para sua irmã, e afasta o braço, e pensa consigo mesmo que não foi capaz de fazer nada naquela época, e que só ficou tremendo nos braços dela, mas que agora as coisas são diferentes. Aí então o Prota avança na frente, enquanto pensa que agora as coisas serão diferentes realmente, e diz para sua irmã que irá proteger ela. Logo então emana uma aura, e o cachorro olha isso, e se assusta enquanto o Prota diz para sumir da sua frente, e o cachorro vaza indo embora. Logo então o cachorro some, enquanto o Prota desativa sua aura, e a irmã do Prota fica sem entender, enquanto pergunta o que aconteceu, e o Prota diz para ficar tranquila, porque é forte. Aí sua irmã então pergunta do que foi aquilo agora há pouco, e se isso é chamado de mana, e que quer aprender a fazer isso também, e pede ao Prota para ensinar. O Prota se pergunta se ela não deveria se sentir comovida em momentos como esse, e acha que isso era o esperado dela. Enquanto isso ela continua perturbando o Prota, querendo saber como faz, e o Prota responde que vai ensinar a sua irmã, e a irmã do Prota comemora isso, e o Prota pensa que de todo jeito iria ensinar a ela, já que estava nos seus planos isso, e ela ri enquanto sorri, e pega na mão do Prota enquanto avisa para voltarem logo para casa, já que a mãe deles já devem estar começando a ficar preocupada. Enquanto isso o Prota pensa que sempre quis proteger esse sorriso, mas que o incidente em que a família do Prota foi massacrada antes da sua regressão tinha acontecido quando ele tinha 6 anos, e pensa consigo mesmo que tem que impedir isso, custe o que custar, para mudar o futuro. Logo após isso, vemos os dois em casa com a irmã do Prota treinando a sua magia, e o Prota explica que já falou antes que não é isso, e de que ela precisa aplicar uma força constante em uma direção fixa para que ela não seja dispersada. A irmã do Prota responde que é difícil, e o Prota pensa que sua irmã nasceu com a bênção da mana, mas que não tem jeito nenhum em como controlar a mana, e pensa consigo mesmo que esse mundo é justo do seu próprio jeito. Logo então a irmã do Prota diz para ficar olhando, porque iria conseguir isso perfeitamente. Com isso dito, ela coloca toda a mana no peão, e o peão apenas voa indo contra ela, e começa a pular ao redor, enquanto ela se desespera tentando pegar. E o Prota pensa consigo mesmo que ainda tem um longo caminho pela frente para ela aprender. Já então, novamente em outro lugar, vimos a família inteira assistindo TV, enquanto a mãe comenta que o Prota já vai completar 6 anos no ano que vem, e que já está na hora de ele ir para uma escola. O Prota nega dizendo que não precisa ir, e a mãe diz que não pode e que ele tinha prometido para ela. O Prota vira o olhar enquanto pensa que tem aguentado esse tempo todo fazendo bagunça e outras coisas de crianças, mas que eventualmente fez uma promessa com a sua mãe de que iria para a escola quando completasse 6 anos. E em pensar que ficaria preso com um bando de crianças barulhentas e chorando já faz sua cabeça começar a doer. Enquanto isso, na TV alguém fala que falta menos de 1 minuto para começar o ano, e que, como já deve saber, hoje será o dia em que estará nos livros de histórias do futuro. E o locutor grita dizendo para todos olharem juntos para a tela. Já então, novamente em outro lugar, com outra pessoa falando que estão diretamente perto do poço de Jongmil, onde as tábuas ancestrais foram deixadas pelos maiores reis e rainhas da dinastia Joseon, e uma nora era para a Coreia do Sul, está prestes a começar. O Prota pensa por um momento a palavra nova era, e pensa consigo mesmo que depois que a humanidade aprendeu a usar mana, eles ficaram interessados no uso dela, e que eles não sabiam da onipresença da mana, e que quando a mana se reúne, acaba criando monstros. E no ano de 1999, logo antes do século XXI começar, um incidente aconteceu, chamado de Destruição de 1999, onde nesse evento a Coreia do Sul perdeu 30% da população total. Com isso a humanidade ficou aterrorizada e teve que começar a viver com um perigo de monstros aparecendo aleatoriamente, mas que nessa nova era o tipo de governo anterior deles e suas leis perderam todo o poder, e a única força que podia parar os monstros era a mana. Com isso veio um novo critério, que se tornou uma divisão de classes sociais. O poder e a riqueza na Coreia do Sul, junto com os jogadores que tinham a mana muito forte, expulsaram o antigo governo e surgiu como o mais novo poder em crescimento. Mas quando a estabilidade foi recuperada, os danos já tinham sido grandes demais, cidades inteiras dizimadas, e tudo o que as regiões isoladas podiam fazer era esperar pelo fim. Onde nessa Coreia só havia o desespero presente, mas foi aí então que uma pequena luz surgiu. Logo então aparece uma mulher, enquanto a irmã do Prota diz que ela é bem linda,
Com isso, o nome dessa mulher é chamada de Dama Celestial, Lingaeu. Antes era uma atriz nacional e então foi nomeada como a primeira Dama Celestial. E ela era capaz de prevenir a onipresença da mana e que tinha uma característica que a dispersava, uma que veio do dom branco prateado. Logo então a Dama Celestial ao fundo diz para os jogadores que defendem o altar, de que eles serão os 12 zodíacos, que se tornarão as espadas protegendo a Coreia do Sul. O prota pensa consigo mesmo que no papel os jogadores são gerenciados pelo escritório de gerenciamento de mana, mas na verdade a maioria dos jogadores com poder fundavam e trabalhavam em clãs. A Lingaeu, que era capaz de parar monstros e tinha a opinião pública da nação em seus ombros, e nomeou os maiores jogadores como os 12 zodíacos. E os jogadores que entraram para os 12 zodíacos, ainda afiliados a algum clã, eram capazes de usar tanto o poder do escritório de gerenciamento de mana e de seus clãs, para ganhar poder bastante e controlar a indústria dos jogadores. Com isso, a Dama Celestial diz que está ansiosa para ver os feitos dos 12 zodíacos. Com isso, joga a mana na bola de cristal e recita dizendo que pede aos deuses dos céus e da terra para que os abençoe com o poder de proteger essa nação. Com isso, a bola brilha intensamente, com o brilho indo mais longe e cobrindo cada vez mais lugares, chegando pela cidade. O jornalista então diz que o casulo foi implantado e que com esse domo previne que a onipresença da mana está preenchendo o céu de Seul com a luz prateada. Enquanto isso, a irmã do prota corre para ver a varanda, para ver a luz, e o prota segue atrás para ver também. E ela fica surpresa vendo as luzes brilhantes e fala com a mãe dizendo que o céu de noite está bem lindo. E o pai comenta que agora poderão viver em paz. E a mãe agradece a Dama Celestial falando enquanto rezam. Ela então grita dizendo que quer rezar também e diz para o prota fazer isso junto com ela. O prota pensa consigo mesmo para quem faria isso, já que Deus não existe nesse mundo. Aí então vem uma explicação de que no dia em que o mundo foi aniquilado, Deus morreu. Logo então voltamos ao momento atual e o céu volta a ficar escuro, enquanto o prota pensa o mesmo também. E a irmã do prota, chamada Euna, pede para que faça sua família feliz. E o prota olha enquanto sorri e pensa que está certo de que nessa vida pelo menos quer viver feliz com a sua família. E reza também com isso. Com isso temos um time skip com o prota fazendo 6 anos com isso. O professor avisa que tem um novo colega hoje e pergunta ao prota se não quer se apresentar. Logo então ele se apresenta como Noeuna e que tinha 6 anos e espera se darem bem. O professor pergunta se isso não foi curto demais e se não queria dizer mais nada e fala que acha que eles querem ser seus amigos. O prota pensa consigo mesmo que é por isso que não quer ser amigo de pirraios. Aí então uma voz ao fundo fala enquanto o prota olha e a mina de antes aparece sendo Minji, questionando do porquê ele está aqui. O prota só mete dizendo: "Ah, tu é a Minji gorducha, tá aqui também, é?" A bicha já fica pistola, não dizendo pra chamar ela assim. O professor diz para não brigarem e que podem brincar bastante na hora do recreio e que tem certeza de que o prota tá nervoso porque é a primeira vez dele aqui e então pede para o pessoal se dar bem com ele. Logo então as crianças avançam fazendo um monte de perguntas para ele. Enquanto isso o professor disse que se preocupou à toa. Já então em outro lugar o prota pensa que finalmente está livre de tanta pergunta e era por isso que não gostava de crianças. E o prota olha para o canto dos livros e vai até esse lugar, enquanto pensa que pelo menos aqui é silencioso. E mesmo que esses livros possam ser infantis, mas serve pelo menos para matar o tempo. Aí então o prota senta, enquanto a menina ao lado olha para ele, e ela continua olhando, enquanto o prota não liga. E uma voz aparece atrás dela, chamando ela, enquanto o figurante pergunta se ela estaria lendo o livro, de novo. E o nome dele é Choi Yeon, e ele pergunta o que tem de tão bom em ler esses livros. E pergunta do porquê Jeong Hyang de não ter nenhum amigo, e porque tá sempre sozinha. E ela então olha nervosa para ele. E ele então pega o laço enquanto pergunta o que seria essa porcaria. E ela olha e diz para devolver, porque foi o pai dela que comprou isso para ela. E ele recusa, não querendo. E corre dizendo para pegar se puder, enquanto o outro diz para passar para cá. E ela então chora dizendo para devolver e pede com favor. Enquanto ao fundo o prota diz que criancinha. E todos então olham ele sem entender. E ele pergunta o que o prota acabou de dizer. E o prota levanta e vai até ele novamente dizendo que tinha falado que ele é uma criancinha. E pergunta se isso é divertido para ele. E o figurante já se irrita, pronto para socar o prota. E o prota só desvia enquanto dá uma rasteira e pega o laço. E fala com a garota dizendo para pegar. E fala para não deixarem ele pegarem da próxima vez. E o figurante fala que se acha que ele vai se escapar fácil disso. O prota só pensa que não acredita que está ouvindo isso de uma criança de 6 anos. Aí então o prota dá uma olhada séria para ele. E os figurantes já fogem, tremendo de base. Enquanto o figurante diz para ele esperar que vai ver.
A garota então puxa a camisa do Prota, chamando a atenção dele, e ela fica sem jeito, tentando falar, e fala agradecendo por ter devolvido seu laço para ela, enquanto ela sorri. E o Prota pensa consigo mesmo, que tanto a Minji quanto aquele moleque lá tinham uma quantidade muito maior de mana que o normal, e a maioria das outras crianças aqui também estão na média, e pensa nela o quanto ela teria. E aparece a mana dela, sendo bem enorme a aura. E o Prota fica surpreso e pensa que isso é muita mana, e que deve ter até mais que sua irmã. E já que ela tem jeito para controlar a mana, então tá sendo afunilada, em vez de dispersada. E que uma garota como ela deveria ter se tornado uma dos 12 zodíacos no futuro, ou pelo menos uma das sementes criadas pelos zodíacos. E pensa consigo mesmo que nunca ouviu esse nome dela, antes mesmo que ela se tornasse uma jogadora. Devia pelo menos ficar conhecida com esse tanto de mana. E o Prota pensa que não pode saber o motivo logo, então o Prota diz para serem amigos. E a garota fica sem entender, e o Prota pensa que agora vive em um mundo onde a mana é o poder, e vai ser bom ficar perto dela, considerando seu potencial. E a garota agradece, dizendo que vão ser amigos então. Logo após isso, na casa do Prota, a mãe do Prota agradece a ele por ter feito uma florzinha de papel. E o Prota pensa consigo mesmo que esse cravo de papel que fez na escola, ela deve ter pegado na sua mochila. A mãe então diz que o de Elna também estava lindo, e até mais que um cravo de verdade. Aí então o Prota pensa que era realmente aquilo que se era para ser um cravo, e que sua irmã realmente não tem noção de nenhuma de trabalho manual. A irmã do Prota então diz que tinha um para ele também, e o Prota agradece. A mãe então diz que viu que ele tinha feito 3 cravos, e pergunta se foi um a mais para Elna. Aí o Prota fica ali nervoso sem entender, e então diz que era para sua vovó. Com isso temos uma explicação de que antes da sua regressão na escola, tinha mandado fazer um cravo de papel no dia dos pais. Mesmo não tendo mais pais, teve de fazer por causa da aula, e que tinha colocado o cravo mal feito na sua mochila logo depois, mas que a sua avó que organizava sua mochila para ele, decorou a entrada da casa com um cravo. Mas mesmo fazendo o mesmo cravo todo ano, nunca entregou um diretamente para ela, porque pensou que no momento que entregasse um para ela, era que a saudade da sua família e o ódio que tinha pelos monstros iria desaparecer, e então por isso nunca conseguiu mostrar seus sentimentos para a sua avó, até o dia que ela foi de baixo, e que por causa disso que nessa vida vai fazer isso. Aí então vem outra explicação, de que no 4 de maio, o governo da Dama Celestial decidiu abrir as estradas, que antes estavam restritas, para que os cidadãos pudessem encontrar seus parentes durante o mês da família. Com isso em preparação para os monstros aparecendo nas estradas abertas, eles contrataram jogadores em massa, mas que por causa do Kraken que apareceu sem aviso nenhum, houve incontáveis mortes, e que sua família também no meio do caminho para casa indo visitar sua vovó foram atacados pelo Kraken. O pai do Prota diz que amanhã começa o feriado prolongado, e pergunta de por que não irem visitar a vovó. A irmã do Prota pergunta, a vovó? Enquanto isso, o Prota tá ali nervoso, pensando de jeito nenhum que podem ir visitar a vovó, e que tem de impedir isso, custe o que custar. Mas será que isso vai acontecer? Será que ele vai conseguir? Não sei. Comenta a parte 2 aí embaixo se quiserem continuação dessa obra.